Dona Vera, uma senhora de 96 anos, decidiu vender sua casa e, com isso, fez um pedido inusitado à sua família. Ninguém, em nenhuma circunstância, deveria abrir a porta do porão. Sua filha Maria prometeu obedecer, mas não compreendia a razão desse pedido tão específico. A curiosidade logo se instaurou, porém, Maria respeitou a decisão de sua mãe. Quando a casa foi vendida para a família Albuquerque, a nova proprietária, Carolina, foi igualmente alertada por Dona Vera sobre o porão. No entanto, movidos pela curiosidade e preocupados com possíveis problemas estruturais, Felipe, marido de Carolina, e ela decidiram investigar o que havia de tão misterioso naquele porão. O que eles encontraram lá foi completamente inesperado e revelaria segredos que mudariam para sempre a percepção deles sobre aquela casa e sobre a história de sua antiga proprietária. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Dona Vera Costa estava sentada em sua poltrona favorita, os olhos distantes, mas com a expressão tranquila. A filha, Maria, a observava com carinho, percebendo que algo mais pesado parecia ocupar os pensamentos da mãe naquele dia. As xícaras de chá estavam intocadas à frente delas e Vera quebrou o silêncio de repente. Decidi vender a casa. Maria, surpresa, balançou a cabeça. Mas mãe, tem certeza? Você viveu aqui por tanto tempo. Com um suspiro, Vera olhou para o jardim pela janela. Sim, minha filha, está na hora. Ela fez uma pausa e em seguida acrescentou. Mas preciso que me prometa uma coisa muito importante. Nunca, jamais, abra a porta do porão. Maria, sem entender, concordou, mas a sensação de inquietação ficou no ar. No dia seguinte, Dona Vera entrou em contato com a imobiliária Oliveira. Ana Paula, uma das corretoras, atendeu o telefone e agendou uma visita ao imóvel. Quando chegaram, ela e sua irmã, Joana, ficaram encantadas com a casa. O exterior remetia a uma construção dos anos 40, mas o interior estava impecável, uma verdadeira cápsula do tempo. Porém, Vera foi clara. O porão não faz parte da venda. Ninguém deve abri-lo. As irmãs Oliveira, intrigadas, aceitaram a condição sem questionar, mas o mistério do porão não saiu de suas cabeças. O que poderia ser tão importante naquele espaço fechado? Meses se passaram e a casa atraiu inúmeros compradores interessados. No entanto, foi a família Albuquerque que, por fim, adquiriu o imóvel. Felipe e Carolina, fascinados pelo estilo vintage e pelo charme da casa, aceitaram sem reservas o pedido de Dona Vera sobre o porão. Para eles parecia apenas uma excentricidade de uma senhora de idade. No dia da assinatura dos documentos, Dona Vera fez questão de reforçar sua solicitação a Carolina. Prometa que nunca abrirá o porão, disse ela, com seriedade. Carolina, respeitosa, concordou. E a casa passou oficialmente para a família Albuquerque. A mudança aconteceu rapidamente e logo Carolina, Felipe e seus 2 filhos estavam vivendo na nova residência. Mas não demorou muito para que eventos estranhos começassem a ocorrer. Havia um cheiro de mofo persistente que parecia vir do porão e barulhos de madeira rangendo podiam ser ouvidos durante a noite. Felipe sugeriu que eles verificassem se não havia algum problema de infiltração, mas Carolina hesitou, lembrando da promessa feita a Dona Vera. No entanto, a preocupação com a estrutura da casa falou mais alto. Felipe pegou as chaves antigas e naquela mesma noite ele e Carolina destrancaram a porta do porão. Ao destrancar a porta do porão, Carolina e Felipe sentiram um calafrio percorrer seus corpos. O cheiro de mofo intensificou-se e o ar ali dentro parecia pesado, quase opressor. Eles desceram os degraus de madeira que rangiam a cada passo e, ao chegarem ao fundo do porão, ficaram surpresos com o que encontraram. O espaço estava repleto de móveis antigos cobertos por lençóis, como se alguém tivesse guardado ali objetos valiosos, mas esquecidos pelo tempo. Havia caixas organizadas ao longo das paredes e, em cima de uma mesa enferrujada, alguns objetos de família, fotos em preto e branco, velhas molduras desgastadas e documentos antigos. Carolina, curiosa, começou a folhear uma das caixas
que continha cartas e papéis amarelados, enquanto Felipe explorava o restante do espaço. Foi então que no canto do porão, atrás de uma antiga estante de madeira, Felipe notou algo estranho. Havia uma pequena porta quase imperceptível, camuflada na parede. Intrigado, ele chamou Carolina. "Vem ver isso. Acho que tem mais por aqui", disse ele, enquanto removia a estante com cuidado. Quando a pequena porta foi finalmente revelada, a tensão no ar parecia aumentar. "Será que deveríamos abrir?" Carolina perguntou hesitante, sentindo o peso da promessa que havia feito a Dona Vera. Felipe, determinado, achava que já estavam envolvidos demais para voltar atrás. "Já estamos aqui. Precisamos saber o que mais ela escondeu", respondeu ele, girando a maçaneta com cuidado. Ao abrir a porta, depararam-se com um pequeno quarto oculto. O ar ali era ainda mais pesado, como se as paredes guardassem segredos há muito esquecidos. Nas prateleiras do pequeno cômodo, encontravam-se diários, jornais antigos e revistas da época da Segunda Guerra Mundial. Carolina pegou um dos diários e começou a folheá-lo. As páginas eram preenchidas por uma caligrafia fina e elegante, revelando os pensamentos e as emoções de Dona Vera durante sua juventude. O diário contava histórias sobre os tempos difíceis que Vera havia vivido durante a guerra, mencionando momentos de luta, perda e também resiliência. Carolina leu alguns trechos em voz alta, e logo ficou claro que aquele porão não abrigava um segredo sombrio, como muitos poderiam imaginar, mas sim uma coleção de lembranças profundas e dolorosas. Cada objeto e cada palavra escrita eram fragmentos da história de uma vida marcada por desafios e superações. Felipe, folheando algumas edições de jornais antigos, encontrou reportagens sobre o Brasil durante a guerra, o racionamento e as dificuldades enfrentadas pela população. Ela preservou tudo isso, mas por quê? Por que esconder? Ele perguntou, com uma expressão de perplexidade. Carolina, ainda absorvendo o que lera no diário, respondeu. Acho que ela tinha medo de que as pessoas não entendessem. Talvez essas memórias fossem tão pessoais e dolorosas que ela preferiu guardá-las até o momento certo. Tocados pelo que haviam descoberto, Felipe e Carolina decidiram que não podiam manter aquele tesouro escondido. Eles entraram em contato com Maria, filha de Dona Vera, e marcaram uma reunião para revelar o que haviam encontrado. Quando Maria chegou à casa, estava visivelmente emocionada. Ela percorreu o porão com olhos atentos, reconhecendo alguns objetos de sua infância, mas ficou especialmente comovida ao ver os diários e os documentos antigos. Minha mãe nunca falou muito sobre o passado, especialmente sobre a guerra, disse Maria, segurando um dos diários com as mãos trêmulas. Eu sabia que ela havia passado por momentos difíceis, mas não imaginava que ela tivesse guardado tudo isso. Com a ajuda de Maria, Felipe e Carolina decidiram que a melhor maneira de honrar a memória de Dona Vera seria compartilhar parte daquele legado com o público. Eles doaram muitos dos diários, jornais e objetos históricos para um museu local, onde a história de Vera e de tantas outras pessoas que viveram naquele período poderia ser preservada e contada às gerações futuras. Enquanto isso, Felipe resolveu os problemas de infiltração no porão, e ele e Carolina transformaram o espaço em um ambiente aconchegante para a família. Mantiveram alguns dos móveis antigos e criaram um pequeno memorial com os objetos mais significativos, em homenagem à história de Dona Vera. A casa, antes apenas um lugar com charme histórico, agora carregava ainda mais significado para a família Albuquerque. Os filhos de Felipe e Carolina também passaram a conhecer a história por trás da casa e se sentiram conectados com aquele passado que, de certa forma, agora fazia parte de suas próprias vidas. O porão, que outrora era fonte de mistério e receio, agora era um espaço de reflexão, onde a família podia sentir a presença de Vera e a importância de suas memórias. Contudo, apesar de todas as descobertas, algumas perguntas ainda pairavam no ar. Com o tempo, a notícia sobre a descoberta dos diários de Vera se espalhou e a casa tornou-se conhecida no bairro não apenas pela sua beleza, mas pela incrível história que abrigava. Muitos vinham curiosos para ouvir os relatos de Carolina e Felipe, que sempre contavam com entusiasmo e respeito a história de Dona Vera. No entanto,
Carolina não conseguia se livrar da sensação de que, mesmo com tudo o que haviam descoberto, havia ainda mais a ser revelado naquela casa. Os rangidos noturnos continuavam, e em certas noites, ao fechar os olhos, ela quase sentia uma presença familiar observando a família, como se Vera ainda estivesse ali, certificando-se de que sua história seria devidamente preservada. Mas o que mais poderia estar guardado naquela casa? Os meses passavam e a família Albuquerque se estabelecia cada vez mais na casa. O porão, antes um lugar de mistério, agora era um espaço de convivência. Carolina e Felipe transformaram o local em uma confortável sala de estar, mas ainda mantiveram um pequeno canto dedicado à memória de Dona Vera, com alguns dos objetos que haviam encontrado, como fotos antigas e o diário mais importante. Apesar de terem desvendado grande parte do mistério, Carolina não conseguia afastar a sensação de que algo ainda estava oculto. Nas noites silenciosas, ela ouvia barulhos vindos do porão, rangidos que, embora não fossem assustadores, pareciam chamar sua atenção. Ela comentava com Felipe sobre isso, mas ele sempre dizia que era apenas o envelhecimento natural da casa. Mesmo assim, Carolina sentia uma presença, algo que parecia familiar e, ao mesmo tempo, enigmático. Em uma noite particularmente fria, enquanto a família dormia, Carolina acordou de repente, com a sensação de que algo a observava. Ela ouviu novamente os rangidos e decidiu levantar. Pegou uma lanterna, colocou um casaco e foi até o porão. Desceu as escadas lentamente, o silêncio absoluto só sendo quebrado pelo leve estalo da madeira velha sob seus pés. Ao chegar no porão, o ar estava mais frio do que o restante da casa. Carolina olhou ao redor, iluminando o espaço com a lanterna, e tudo parecia estar no lugar, como sempre. Foi então que seus olhos se voltaram para um detalhe que até então passara despercebido. Um pedaço de papel que parecia estar preso entre as páginas de um dos diários expostos. Curiosa, ela pegou o diário e abriu cuidadosamente. O papel, já amarelado pelo tempo, era uma carta. Ao desdobrá-la, Carolina percebeu que se tratava de uma carta de despedida de Dona Vera, escrita para alguém cujo nome não estava claramente mencionado. Com a caligrafia delicada, Vera descrevia sentimentos profundos de saudade e arrependimento, mencionando um amor que havia perdido durante os anos da guerra. A carta parecia inacabada, como se Vera nunca tivesse tido coragem de enviá-la ou concluí-la. Carolina sentiu um aperto no peito ao imaginar o que aquela carta representava para Vera. Era mais uma peça do quebra-cabeça emocional que Vera havia deixado para trás. No entanto, um detalhe específico na carta chamou ainda mais a atenção de Carolina. Havia uma menção a um esconderijo secreto na casa, algo que Vera e a pessoa a quem se dirigia a carta pareciam compartilhar. "Nosso segredo está seguro", dizia Vera em um dos trechos. "Ninguém nunca saberá o que guardamos ali, e mesmo que abram a casa, duvido que descubram o verdadeiro local." Carolina sentiu um frio na espinha. Seria possível que houvesse outro compartimento secreto na casa? Mais do que isso, o que poderia estar escondido ali? Motivada pela curiosidade e pela responsabilidade de preservar o legado de Vera, ela começou a investigar. Ao amanhecer, chamou Felipe e mostrou a carta. Ele, embora cético no início, concordou que a menção a um esconderijo era intrigante. "Se essa casa já escondeu tantas coisas, por que não mais uma?" brincou ele, tentando aliviar a tensão. Com base nas pistas vagas da carta, Carolina e Felipe começaram a explorar os cantos menos evidentes da casa, tentando encontrar o tal esconderijo mencionado. Eles passaram os dias seguintes inspecionando cada detalhe da construção, batendo nas paredes, mexendo em rodapés e verificando o forro, mas nada parecia fora do comum. Até que, em uma tarde, enquanto Carolina examinava o andar superior, ela notou que uma das tábuas do assoalho no quarto de hóspedes estava ligeiramente solta. Sem hesitar, ela chamou Felipe, e juntos levantaram a tábua com cuidado. O que encontraram ali foi surpreendente. Um pequeno compartimento oculto, perfeitamente esculpido entre as vigas da casa. Dentro havia uma caixa de madeira, lacrada e envolta em panos velhos. O coração de Carolina disparou. Eles carregaram a caixa para o porão, onde a abriram com todo cuidado.
Lá dentro, encontraram uma série de documentos antigos, joias de família e, para sua surpresa, outra série de cartas. Essas cartas, no entanto, estavam todas endereçadas a Vera, vindas de um homem chamado Henrique. À medida que liam, Carolina e Felipe descobriram que Henrique havia sido o grande amor de Vera, mas que eles haviam sido separados durante a guerra, sem nunca mais se reencontrarem. As cartas contavam uma história de amor interrompida pelas circunstâncias trágicas da época, mas também revelavam algo ainda mais profundo. Uma aliança secreta que Henrique parecia ter com um grupo de resistência durante a guerra. Muitos dos documentos na caixa estavam relacionados a essas atividades, sugerindo que Henrique havia confiado a Vera informações importantes, esperando que ela as mantivesse seguras. Felipe e Carolina ficaram em silêncio por alguns minutos, digerindo o que haviam descoberto. A vida de Vera era muito mais complexa e cheia de camadas do que qualquer um imaginava. Eles se deram conta de que o porão e a casa não apenas guardavam memórias pessoais, mas também uma parte da história política e social do Brasil durante a guerra. O segredo de Vera e Henrique era muito maior do que eles poderiam ter previsto. Tocados pela magnitude da história que descobriram, Felipe e Carolina sabiam que aquilo precisava ser compartilhado de forma adequada. Juntos, eles decidiram que, além de continuar preservando as memórias pessoais de Vera, a história de Henrique e a resistência também precisaria ser revelada ao mundo. A casa, mais do que nunca, tornava-se um santuário de memórias e de histórias perdidas no tempo, esperando para serem contadas. E agora, com o último mistério revelado, Carolina finalmente sentia que havia feito justiça ao legado de Dona Vera, trazendo à tona uma história que, por tanto tempo, havia ficado escondida, esperando o momento certo para ser desvendada. O que você achou da descoberta final de Carolina e Felipe? Como acha que o amor entre Vera e Henrique moldou suas vidas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, não se esqueça de deixar um gostei e compartilhar com seus amigos. E veja este outro vídeo comovente que apareceu na sua tela agora. Até o próximo!